E aí, povo do sétimo ano, como é que vocês estão? Eu espero que bem, porque eu estou muito bem, porque eu vou dar aula para vocês. E é sempre uma alegria, né, estar com vocês, estudando esses assuntos que para mim eu tô vendo para vocês vocês estão gostando muito, um atrás do outro. E hoje a gente vai terminar esse assunto sobre monarquia absolutista, dessa vez falando sobre um pouco de economia e sociedade. Como é que funcionava a economia? Como é que era a divisão social da época das monarquias absolutistas? Então é isso que a gente vai estudar hoje, sociedade europeia no absolutismo. E aí, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Sociedade Europeia no Absolutismo. Olha só, como é que como é que era a sociedade enquanto os reis absolutistas governavam? Então tá aí uma pirâmidezinha para exemplificar isso. Lá no topo, o rei, abaixo dele a nobreza e o clero, que ali tem uma relação de dependência do rei, mas também de apoio. Esses nobres e esse clero, eles não pagam impostos, porém vivem à custa do rei e também dos impostos pagos pelo povo. Olha que coisa. Nas monarquias absolutistas católicas, o povo pagava imposto para o clero, como também pagava imposto para a nobreza, porque eram os nobres que eram donos das terras que o povo trabalhava, certo? Então, mas mesmo assim é uma forma de organização social diferente da Idade Média. Isso porque na Idade Média essa relação do povo com a nobreza, por exemplo, era de sucerania e vassalagem, né? Era de acordos ali. Tu trabalha na terra e tu tem uma casa, tu tem de onde tirar teu sustento e para isso tu vai pagar impostos, vai trabalhar para mim. E os senhores feudais, os nobres, eles acabavam acumulando tanto poder que era até mais importante que os reis. Dessa vez não. A gente está trabalhando com monarquias absolutistas, monarquias modernas, onde se tem exército nacional, funcionários públicos nacionais, fronteiras em expansão, é, impostos nacionais, uma língua nacional. Então as coisas são diferentes da idade média, certo? Mas o que é que não muda da Idade Média para a Idade Moderna com relação à divisão social? O povo continua pobre, como sempre. A nobreza e o clero, apesar de perder toda aquela dominação que tinham na Idade Média, mas eles ainda continuam vivendo no luxo, na riqueza e muito próximo ao rei, que é o personagem principal agora da Idade Moderna. Além da nobreza, do clero, do rei e do povo, inclusive nessa parcela do povo estavam os burgueses. Os burgueses, eles eram as pessoas que trabalhavam no comércio, viviam do comércio e eles eram especialistas no trato econômico, no trato comercial. Então, se a gente fosse dizer quem realmente tinha dinheiro, eram os burgueses. Por quê? Porque os burgueses eles eram os grandes e os pequenos comerciantes, que durante a Idade Moderna vai ser a principal das profissões. Mesmo assim, como eu falei, a burguesia ela não é um grupo só. Então você tem os grandes comerciantes, a alta burguesia, que é o que realmente tem acumulado grandes fortunas. Inclusive, além de comerciantes bem-sucedidos, eles também eram banqueiros, como mostra a imagem aí. E tem
a baixa burguesia, que eram os comerciantes mais pobres. Então, essa alta burguesia ela está mais próxima da nobreza, inclusive muitos se casavam com os nobres falidos para ali a nobreza estender o direito do título aos burgueses, os burgueses dividiam a fortuna com a nobreza. Além disso, quando não era casamento, era compra. Então, os burgueses com dinheiro compravam os títulos de nobreza desses para aí, além de ser os afortunados, também participarem das decisões. Por quê? Porque só os nobres podiam, por exemplo, chegar a ser ministros, chegar a ser conselheiros do rei. Certo? Então, já que a alta burguesia tinha fortuna, faltava-lhe o título de nobreza para se aproximar do rei, para trabalhar para o rei e ali ter um monte de benefícios. Então, como eu falei, os pequenos comerciantes, chamados de baixa burguesia, estavam muito mais próximos do povo e bem distante do rei. E aí, esses impostos que eram pagos, eles sustentavam o rei, sustentavam os nobres e sustentavam os representantes do clero. E isso fez com que, com o passar do tempo, a pobreza aumentasse entre a classe mais popular, que era bem mais numerosa, enquanto uma parte da população bem menos numerosa, que era o clero e a nobreza, eles viviam à custa desses impostos. E também muitos à custa da ajuda dos reis. Inclusive, apesar dos impostos, muitos proprietários de terras nobres que passavam por dificuldade financeira eram socorridos pelo rei. Então, saindo de sociedade, vamos falar um pouquinho sobre arte e ciência, que é uma coisa que não para de mudar. Primeira coisa, tudo graças ao Renascimento. O Renascimento, o fim do teocentrismo, o fim do geocentrismo, o empirismo, o racionalismo, né? Tudo está ali gira em torno da razão, do experimento, não mais da religião, não mais da Bíblia e de Deus. Então o Renascimento ele vem trazer abrir uma nova porta para as pessoas. Essa porta ela abre outras, por exemplo. O Renascimento ele facilita a chegada do neoclassicismo, por exemplo, na arte, muda completamente a arquitetura, ele também muda as relações, a relação em que o ser humano ele entende as coisas ao seu redor, seja as coisas naturais ou as coisas próprias humanas. A filosofia reaparece aí, se afastando da religião, tratando de política, tratando dos temas referentes ao homem, não mais à religião, certo? E aí, na França, a França de Luís XIV, que a gente viu na aula passada, ela vai ser uma referência. Por quê? Porque vai ser um dos reinos mais ricos dessa época e dali sai grandes expoentes, sai grandes cientistas e estudiosos. Então, a França se torna um local tão importante para o conhecimento que o francês vai ser o grande idioma da ciência. Os autores da literatura e da ciência francesas vão ser lidos em toda a Europa e até em todo o mundo, certo? E aí o padrão de cultura, o padrão de roupa, o padrão de língua, o padrão de arte francesa vai ser o adotado como padrão mais perfeito, o padrão a ser imitado e copiado em vários países. O que a gente falaria hoje, que é os Estados Unidos e a língua inglesa,
durante o século XVII até o século XX, vai ser a cultura francesa. E aí a gente vai ver alguns nomes interessantes. Então, o Renascimento, o racionalismo, o empirismo vai fundamentar o método experimental. Ou seja, tudo tem que ser provado a partir do experimento. Lembra do que eu falei nas aulas anteriores sobre essa ideia de usar apenas o argumento sem prova, mesmo que o argumento seja lindissimamente construído e fazer todo o sentido, mas precisa-se de uma prova experimental, precisa de um experimento para ser validado como verdade. Então isso é muito importante e a gente viu na medicina, na matemática, nas ciências naturais, dentre outros. O experimento ele é importantíssimo. E aí, esses cientistas, a partir do método experimental, do empirismo e do racionalismo, eles vão mudar completamente a sua visão de mundo. Inclusive, no século XVII em diante, os cientistas e os filósofos vão cada vez mais se afastando da religião como um assunto a ser tratado na ciência. Então, tudo tem que ser explicado por meio da razão e baseado no método experimental. Certo? Então, para isso vão surgir cientistas e filósofos que vão continuar trazendo novidades para a ciência e com isso se afastando ainda mais da religião. Então, eu vou começar aqui pelo esse cidadão de baixo, que engraçadamente se chama Francis Bacon, realmente Bacon mesmo, e ele vai trazer, ele vai reforçar essa ideia de se explicar tudo a partir do raciocínio racional, do raciocínio lógico, para que um conhecimento seja declarado como verdadeiro. E aí, um filósofo francês, que vai ser aí o muso da ciência moderna, ele vai escrever esse livro que está na imagem, o Discurso do Método, ou seja, ele vai dizer quais os métodos que um cientista deve praticar para se chegar a um conhecimento que não reste dúvida de que ele é verdadeiro e está correto. Então é como se fosse um tutorial aí de como chegar num conhecimento verdadeiro. O nome dele é René Descartes, não é Descartes, tá? Esse S não fala. René Descartes. E ele vai ser, esse é o nome francês, e ele vai ser chamado em latim de Carteseu. Por isso que ele vai ser, as ideias dele vai ser chamado de ideias cartesianas. Quando vocês ouvirem em ideias cartesianas, em método cartesiano, em filosofia cartesiana, pensem em René Descartes. E ele tem uma frase muito famosa: penso, logo existo. Se você pensa, você existe. Então, se você tem atividade racional, se você tem o dom ou o prazer de ter toda a sua saúde mental para que você consiga argumentar, pensar e refletir, isso é uma característica existencial, certo? E aí um holandês chamado Spinoza, ele também vai se destacar nesse período, principalmente por ser um grande defensor do liberalismo político, que é a ideia de que o governo, um rei, um príncipe, ele não pode ficar se metendo nas decisões econômicas e de mercado. A gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente. Liberalismo ele vem da palavra liberdade. O que quer dizer? É que um governo não pode estar se intrometendo nas questões econômicas. É mais ou menos dizer assim: ó rei, olha príncipe, fica só na política, tá? Deixa a economia com a gente, no caso com os comerciantes, com os mercadores,
deixa que eles mesmos lançam as regras e obedecem a essas regras. Por quê? Porque o Estado moderno ele vai se caracterizar por intervenção tanto na economia, quanto na religião, quanto na sociedade. Vocês devem ter percebido que o rei absolutista ele tem todos os poderes absolutos. Ele tem o poder absoluto para mandar na religião, ele tem o poder absoluto para mandar no exército, ele tem o poder absoluto para mandar nos cargos de burocracia, ele tem o poder absoluto para criar e rejeitar leis, e inclusive fazer julgamentos. E ele também tem o poder absoluto para se meter na economia. Mas, professor, como assim se meter na economia? Por exemplo, favorecer uma área da economia e relegar outras para lá. Ou então ficar taxando os preços. Digamos que o rei ele teria o poder de dizer quanto custariam os produtos estrangeiros ou nacionais. Então, para os liberais isso não era correto. O governante não é para se meter nisso. O governante é para que seja garantida a liberdade. Liberdade de preço, liberdade de concorrência, liberdade de investimento. E por isso o nome é liberalismo. Então veja, esse Estado moderno, essa monarquia absolutista, ela é caracterizada por quê? Um monarca, um rei, ou uma rainha, ou um príncipe, eles são o centro dessa engrenagem política, dessa roda política, ou seja, a política gira em torno dele ou dela, e aí a serviço dele tem uma rede de impostos, uma rede de funcionários, uma rede de conselheiros, de ministros, de embaixadores, de secretários, uma rede de generais e outras patentes militares, uma rede de clérigos, bispos, arcebispos e etc. Então, e fora que há uma ideia de pertencimento. O rei que está no trono é o meu rei. Eu devo obediência a ele. Muito diferente do que acontecia na Idade Média, porque ao invés de ser súdito do rei, as pessoas eram meio que súditos do senhor feudal. E na Idade Moderna é diferente. Todos são súditos do rei e todos precisam estar sempre prontos a obedecer ao rei sem questionar. Isso é uma característica muito importante. Muitos reis vão fazer parte dessa ideia de nação. Então, o rei é a nação, por isso que o Luís XIV diz: o Estado sou eu, porque essa ideia de nação e rei vão meio que se misturar numa coisa só. O rei é a nação é o rei, e os dois não se separam. E aí símbolos nacionais vão surgindo, como a bandeira, certo? A bandeira dos países e etc. E aí esses estados absolutistas, eles tinham exércitos nacionais, que era diferente da Idade Média, porque os senhores feudais emprestavam, cediam seus exércitos em tempo de guerra para os reis. E agora não. O rei tem a seu serviço um exército nacional. Então existe o exército francês a serviço do rei francês. Existe o exército inglês a serviço do rei inglês e aí por diante, certo? E aí, fora que essa ideia de fronteira nacional também é uma coisa muito nova. Por quê? Porque na Idade Média os territórios eles eram repartidos em condados, em, em lotes de terra que eram governados ou administrados por condes, viscondes, barões e etc. Que eram títulos de nobreza, né? E agora não.
existe uma fronteira nacional. Mesmo que essas regiões sejam governadas por nobres ou funcionários do rei, existe uma linha imaginária que separam as nações. Então essa ideia de fronteira nacional também é uma ideia de pertencimento dessa época. Tem uma coisa importante que é a economia. Desse período se chama o mercantilismo. É a ideia de que as relações mercantis eles devem ser de produção em grande escala para que isso seja vendido para outros países. Então, olha, existe o mercado que é para abastecer o próprio país, isso é chamado de mercado interno, que abastece o próprio país, e o mercado externo, que é essas sobras que é produzida em grande quantidade e essas sobras eles são vendidos para os países que não têm tais produtos. Então, por exemplo, vai ter região que vai ser característico de um produto, outra região vai ser produtora de outro produto. E aí os países, os estados, eles vão vendendo esses produtos entre si. Isso é chamado de mercantilismo, certo? Existe uma produção em larga escala, uma grande produção para abastecer o mercado interno, mas principalmente o mercado externo. E esse mercantilismo gerou aos estados modernos muito dinheiro, fortuna. E aí, no absolutismo, o rei, o príncipe, o governo, ele poderia ali se meter, ele poderia intervir, ditando preço, ditando taxa de impostos nos produtos, dentre outros, que vocês vão estudar isso nos assuntos adiante. Aí o que é que acontece? Por que o rei ele se mete? Ele intervém? Porque ele tem uma obrigação aí de manter a balança comercial favorável, uma coisa que vocês também vão estudar em geografia. Então, pensem numa balança com dois lados, e aí as duas bandejas da balança não podem estar desniveladas, eles têm que estar equilibradas. Então, quando é que está desequilibrada? Um país, para ter uma balança comercial favorável, ele tem que vender mais e comprar menos. Porque se ele vende mais e compra menos, ele gastou menos e ganhou mais. A balança comercial é desfavorável quando ele gasta mais e ganha menos. Então imagine você que você vende coxinha, certo? E você gasta R$ 50 para fazer suas coxinhas. E aí você faz as contas e dessas 50 coxinhas você vai vender aí todas e vai ter R$ 80. Então é 50 do que você gastou e 30 de lucro. Se você teve lucro, você teve aí um resultado comercial favorável. Mas se você gasta R$ 50 para fazer suas coxinhas e você arrecada 30, você teve um prejuízo de R$ 20. Então o seu resultado comercial foi desfavorável, ou seja, você teve prejuízo. Então, como é que o rei fazia, como é que o governo fazia para proteger a sua balança comercial? Ele taxava os produtos que vinham de fora com impostos e esses impostos deixavam os produtos mais caros. E os produtos do próprio país tinham impostos mais baixos, tornando os produtos nacionais mais baratos. Então imagina que você tem o mesmo produto vindo de outro país e o produto é o mesmo produto produzido no seu país. E aí o produto que vem de fora, ele tem mais impostos e aí vai sair para você mais caro. Esse mesmo produto nacional tem impostos mais baixos e aí esse produto vai ficar mais barato. Então, entre o produto com mais impostos e mais caro para mim e o produto com menos imposto e mais barato, eu vou preferir comprar o mais barato, já que eles são o mesmo produto. E aí faz com que as pessoas elas comprem mais
os produtos produzidos no seu próprio país do que os produtos vindo de fora. Isso faz com que a arrecadação seja bem maior e que faça os comerciantes do seu próprio país ganhar mais dinheiro. E como todo produto ele tem impostos, o rei arrecada ainda mais dinheiro. Então, se você vai na cantina da escola e comprar um pirulito, o preço que você pagou no pirulito tem imposto naquilo ali. Por isso que você vai em algum lugar e você pega o mesmo produto, você vai pegar uma marca de pirulito mais cara, uma marca de pirulito mais barata. Dependendo de onde ele é produzido, ele fica mais caro por conta da qualidade, obviamente, mas também por conta dos impostos. Todos os produtos que a gente compra têm imposto. Isso torna os produtos mais caros e mais baratos. E aí, todo esse dinheiro, todos esses ganhos financeiros, eles se transformam em ouro, também em prata, mas principalmente em ouro. E ouro e prata são metais preciosos e que é o grande objetivo das monarquias absolutistas do período moderno, dentro dessa lógica de mercantilismo, é acumular ouro e prata. Nessa época, os países que tinham mais ouro e prata acumulados eram os países mais ricos. Então era uma verdadeira corrida para qual país teria mais ouro e mais prata acumulado, porque seriam os países mais ricos. Esse período é chamado de metalismo. Por quê? É a lógica de acumulação de metais preciosos, ouro e prata. E aí, em busca de acumular cada vez mais dinheiro, novas rotas comerciais foram abertas, não só para a América, mas, por exemplo, para a Oceania, para outras áreas da Ásia, para que novas colônias fossem fundadas, novas rotas comerciais fossem abertas e novos lucros fossem conquistados. Então, além desse mercantilismo onde os países europeus ali sugavam suas colônias, exploravam suas colônias ao máximo, levando suas colônias a uma extrema pobreza enquanto eles enriqueciam. É o que acontecia com o Brasil e Portugal, por exemplo. O Brasil extremamente explorado por Portugal, fazendo com que o Brasil não conseguisse se desenvolver, pelo contrário, se afundava em mais e mais exploração, enquanto Portugal ganhava dinheiro com isso. Assim acontecia com as outras colônias e os outros países europeus, certo? Então, qual era o grande objetivo? Transformar essas relações comerciais em ouro e prata, acumular isso, certo? É o período do mercantilismo e o período também do metalismo. Uma outra corrida desesperada que vai ter nas colônias à procura de jazidas e minas de ouro e prata, além das lógicas aí de mercado, de exportação de produtos e etc. Então tinha um mercado, mas também tinha a procura por ouro e prata. E aí tem essas mudanças na política, por exemplo, que é o surgimento das monarquias nacionais, que centralizaram o poder. Culturalmente vai ter toda uma mudança a partir do Renascimento, que vai dar naquilo que eu já falei, racionalismo, empirismo, dentre outros. Economicamente, estamos falando de um período de mercantilismo e um período de metalismo, onde esses gênios vão explorar ao máximo sua colônia, gerando essa exploração em ouro e prata, acumulação de ouro e prata. E socialmente, as cidades elas cresceram e aí os interesses, como eu falei, entre a burguesia e a nobreza, eles vão se fundir, vão se juntar. E aí a gente vai ver mais à frente, nas próximas aulas, o quanto que a nobreza vai ser aí... A nobreza vai acabar se misturando com a burguesia. A gente vai ver isso bem nas próximas aulas. Então espero que vocês tenham gostado. Por favor, revisem esses assuntos e enquanto estiverem revisando ou revendo essa aula,
vão fazendo suas atividades, tá bom? Bons estudos e até a próxima.